Olá a todos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E pessoal, não tem como eu achar que as coisas que acontecem, mas já sei disso há algum tempo, não são de forma intencional. Antes notícias como essas chegassem até mim, eu pensaria que ou o cara é muito idiota, o que vai acontecer só porque o cara é um idiota. Mas hoje eu sei que, além de muitos interesses escusos e até maléficos, sim, eu vou colocar nesse termo, muito maléficos, essas pessoas querem que o mundo pegue fogo, semelhante a Nero vendo Roma queimar. É muito preocupante notícias como essa. Biden diz estar disposto a responder militarmente se a China invadir Taiwan. E, consequentemente, ele gera uma terceira guerra mundial. Vale lembrar que essa matéria aqui vai chegar no ponto falando da Rússia também, mas vale lembrar que Rússia e China, antes desse conflito na Ucrânia, assinaram um acordo que, segundo eles, era um pacto nunca antes visto. Como tem matérias aqui do dia que eles fizeram um acordo. China e Rússia fazem acordos sem limites e declaram oposição a qualquer expansão da OTAN. Então você percebe que não é só burrice, é muita canalice, muita ambição. O Reino Unido anunciou que queria agora fazer uma expansão da OTAN, uma OTAN internacional. Quer dizer, a notícia saiu algumas semanas atrás. Então você consegue ir pegando essas peças e montando esse quebra-cabeça e vendo quais são as intenções desses vagabundos para o mundo. E para nós aqui brasileiros, como eu venho alertando, a gente é um alvo em potencial. Podem ter certeza que esse bando de vagabundos, como já estão agindo aqui, vão usar essas táticas imundas para deturpar a soberania brasileira, pessoal. Mas vamos à matéria aqui. O presidente americano Joe Biden disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos estão dispostos a responder militarmente se a China intervir em Taiwan com uso de força. Esse é o compromisso que assumimos, afirmou repórteres em Tóquio. Aqui está a situação, disse Biden durante uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Nós concordamos com a política de uma China, aderimos a ela e todos os acordos resultantes feitos a partir daí. Mas a ideia de que Taiwan pode ser tomada à força é simplesmente não apropriada. No ano passado, o presidente norte-americano fez declarações semelhantes, mas a Casa Branca interviu e afirmou que a política de longa data dos Estados Unidos não mudou em relação à ilha. Os Estados Unidos fornecem armas defensivas a Taiwan, mas permanecem intencionalmente ambíguos sobre uma possível intervenção militar no caso de um ataque chinês. Sob a política Uma China, os Estados Unidos reconhecem a posição chinesa de que Taiwan é parte da China, mas nunca reconheceram oficialmente a reivindicação de Pequim à ilha de 23 milhões de habitantes. Bom, 23 milhões de habitantes é um mercado bastante propício para os americanos, não é mesmo? Tanto para os seus produtos, para suas armas, contratos militares e etc. E fora que a posição de Taiwan é propícia para gerar um incômodo à China, uma preocupação para a China, não é mesmo? Em um comunicado após os comentários de Biden na segunda-feira, um funcionário da Casa Branca disse que a posição dos Estados Unidos permanece inalterada. Como o presidente disse, nossa política não mudou. Ele reiterou nossa política de uma China e o nosso compromisso com a paz e a estabilidade de todos os estreitos de Taiwan. Ele também reiterou nosso compromisso sobre a lei de relação de Taiwan e fornece ao território os meios militares para se defender, disse o funcionário. Taiwan fica a menos de 170 km da costa da China. Por mais de 70 anos, os dois lados foram governados separadamente, mas isso não impediu o Partido Comunista da China de reivindicar a ilha como sua, apesar de nunca tê-la controlado. Até um certo momento, eu vi alguns comentários de alguns militares aposentados
que eu achei bastante conciso o que ele está falando, que eles falaram. A China pretende retomar Taiwan a longo prazo, tal. E esse longo prazo ele já vem fazendo os planos e a campanha para essa retomada. Eles nunca vão reconhecer Taiwan como independente. A comunidade internacional hoje, devido ao poder industrial da China, também não reconhece Taiwan como independente. Os próprios Estados Unidos não, apesar de que eles financiam e dão muito armas defensivas e muitas coisas. Pode ter certeza que muitos contratos militares com a ilha os Estados Unidos têm, é um mercado propício para eles. E como eu falei também, é importante para os americanos gerar uma estabilidade para a China, já que a China vai sobrepor a economia americana. A China praticamente é o país mais rico do mundo, praticamente, mas os Estados Unidos querem impedir essa acessão que é quase inevitável da China como a principal potência do mundo, na parte econômica, é claro que eu estou falando, pessoal. Então, Taiwan é estrategicamente essencial para os americanos, já que eles não têm condição de fazer nenhuma revolução colorida ou pagar ONGs dentro do território chinês para causar uma confusão social nos meios. Na última semana, Pequim enviou dezenas de aviões de guerra para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. E o líder chinês Xi Jinping disse que a reunificação entre China e Taiwan é inevitável, se recusando a descartar o uso da força. Biden comparou uma potencial invasão de Taiwan pela China com a invasão da Ucrânia pela Rússia no início deste ano, alertando: isso deslocará toda a região. Ele também enfatizou que a Rússia tem que pagar o preço de longo prazo por suas ações. E a gente está vendo o resultado desse conflito, não é? A Ucrânia praticamente sucateada e muita gente que fala que o exército russo não duraria um mês. Pronto, tá até agora aí, lá no caso, e praticamente está tomando a saída marítima da Ucrânia. A Ucrânia, infelizmente, após esse conflito, mesmo a União Europeia e os Estados Unidos imprimindo dinheiro para reconstruir aquele país, vai já ser um país pobre porque não vai ter saída por sua capacidade de fazer negócios mundiais. Vai ser bastante prejudicada, pessoal. Infelizmente, o povo ucraniano está sendo usado como bucha. E a razão pela qual eu digo isso não é apenas sobre a Ucrânia, volto na matéria. Se de fato, depois de tudo que Putin fez e ocorreu com a reaproximação entre ucranianos e a Rússia, e essas sanções não continuarem a ser sustentadas de muitas maneiras, então que sinal isso envia a China sobre o custo de tentar tomar Taiwan à força. Biden disse que a China já está flertando com o perigo agora, voando tão perto e com todas as manobras que está realizando. Mas os Estados Unidos estão comprometidos. Nós assumimos um compromisso, apoiamos a política de uma China, apoiamos tudo o que fizemos no ano passado, mas isso não significa que a China tenha capacidade, jurisdição para entrar e usar a força para assumir Taiwan, acrescentou. Resposta da China. A Biden, o Ministério das Relações Exteriores da China, disse na segunda-feira que os Estados Unidos não devem defender a independência de Taiwan. A China tem espaço para compromissos ou concessões em questões relacionadas à sua soberania e integridade territorial, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa em Pequim. Ninguém deve subestimar a firme resolução, vontade e capacidade do povo chinês de defender sua soberania nacional e integridade territorial.
e não deve se opor aos 1,4 bilhão de chineses, disse Wang. Bem, o recado foi dado de volta pela China para Pequim. Recado claro, na minha opinião, pessoal. E vamos aguardar, ver se o idiota, não o idiota, mas os patrões dele que estão usando esses líderes vagabundos que a gente vê por aí para causar tudo isso que a gente está vivendo hoje. Vamos aguardar para ver quais são as novas ordens que eles vão mandar esses capachos deles fazerem. A situação é preocupante, pessoal. Mas, como eu disse, a China não é um país que você... E como até o governo chinês falou, não é um país que hoje você vai fazer igual a Rússia e sancionar. Quem é que vai sancionar a China? Você sanciona a China te sanciona de volta. E convenhamos, qual é a sanção que vai pesar mais? A gente está vendo a situação de portos como o de Xangai, que estão fechados, o que está causando no mundo. Falta de produtos, a escassez. E escassez, inclusive nos Estados Unidos. Então, pessoal, vamos ficar atentos. Vejo você no próximo vídeo. Eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar o engajamento, para a gente chegar a mais pessoas e espalhar verdades como essa, pessoal. Então, até mais.